Bom dia ainda, daqui a pouco tem sirene da Paulista, mas ainda não. Então, por enquanto, bom dia para você que acompanha o terceiro tempo aqui no nosso Facebook. Estamos iniciando mais uma live do terceiro tempo, Altos da Avenida Paulista, diretamente da nossa redação, para falar muito do Campeonato Brasileiro. Ó, recebi a notificação aqui, ó, de que a live está no ar. Falar também da Copa do Mundo, porque amanhã já tem Copa, né, gente? Amanhã a nossa live a gente traz depois da estreia de Rússia e Arábia Saudita no Mundial, né, jogo de abertura, e depois a gente chega para falar um pouquinho de Copa do Mundo. Amanhã tem só esse jogo, é o jogo da abertura. O Milton Neves está chamando esse jogo aí de Esportiva de Guaxupé e Nepomuceno. Não tem assim nada também uma graça, mas é a abertura da Copa, a anfitriã, a Rússia, enfim. Mas só que a Copa tem novidades antes da abertura, né? Pô, essa notícia da Espanha trocando de treinador a 48 horas da estreia no Mundial, essa aí é a primeira vez que eu me lembro de ter visto, viu? E olha que eu acompanho futebol também há algum tempinho também, mas não lembro de uma seleção trocar de técnico 48 horas antes do início da competição para ela, Espanha. A Espanha que estreia aí na sexta-feira. Nossa live agora ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo. Você compartilha aí também, manda sua pergunta pra gente, sua dúvida, seu palpite. Escreve aí de onde você está falando para receber um abraço nosso. E mais tarde a live consolidada, uma versão editada lá na nossa página no YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV. Inscreva-se agora mesmo para ter acesso ao conteúdo exclusivo que é produzido aqui pela redação do Terceiro Tempo. Só para você, não esqueça de acionar o sininho, tá? Depois que você se inscrever, para você receber as notificações daquilo que é produzido por nós. Tudo bem, João Antônio de Carvalho? Já tinha visto essa aí? Ontem a gente terminou a live falando do Juliano Lopetegui como técnico do Real Madrid. Vai assumir depois da Copa, pode assumir até antes agora. A Real Federação Espanhola não gostou nada do tratamento que foi dado a essa negociação aí, João. Olha, Frank, grande abraço, muito bom dia para todos que nos acompanham aqui no portal do Terceiro Tempo. E realmente pegou de forma surpreendente a todos, porque além de você ter falado isso, de que você não lembra, eu também não lembro, de uma seleção que muda de técnico 2 dias antes de estrear numa Copa do Mundo, eu acho que é inédito o técnico ser demitido invicto. E não é uma invencibilidade, por exemplo, que nem... às vezes entra o interino, ele joga aí, dirige o time em 3, 4 partidas, não perde nenhum jogo e ele está só esquentando o lugar para a chegada de um novo técnico mais experiente. E isso já aconteceu. Mas o Lopetegui estava no comando da Espanha desde 2016, não perdeu um jogo. Aliás, ele entrou meio contestado, eu falava isso já ontem, ele não foi um técnico que teve grandes passagens em grandes times, mas fez o seu trabalho direitinho, montou uma fortíssima seleção da Espanha, mesmo sem grandes nomes. A Espanha não tem um Messi, não tem o Cristiano Ronaldo, não tem o Neymar, tem o Iniesta já veterano, tem bons jogadores, mas não é o que se diga um time que tem estrelas. E mesmo sem estrelas, ele montou uma grande equipe. A Espanha foi muito bem nas eliminatórias, foi a melhor seleção nas eliminatórias, conseguiu ganhar o seu grupo de ponta a ponta, não perdeu nenhum jogo, e aí agora, 2 dias antes, a Real Federação Espanhola não gostou do acerto de contrato entre ele e Real Madrid e demite o Lopetegui. Em seu lugar entra o Fernand Hierro, que foi um baita volante, mas que não tem experiência praticamente nenhuma. Ele foi auxiliar do Ancelotti no Real Madrid durante 2 temporadas, passou pelo Real Oviedo, e só, ele vinha trabalhando como dirigente, ele vinha sendo o diretor técnico. Ele era o Edu da seleção espanhola, ele era o diretor das seleções. Assim. Mais ou menos isso, o Tite saísse agora e colocasse um Edu para dirigir a seleção, né? E olha a sirene aí. É isso aí, sirene do meio-dia. E aí... toca sempre 2 minutos antes. O Hierro foi um baita jogador, mas agora... E não vai dar tempo dele fazer muita coisa. Ele vai reunir o grupo no vestiário e vai falar, ó, continuem fazendo o que o Lopetegui vinha mandando, porque não tem o que fazer, não tem que mudar numa situação como essa. E talvez até a Federação Espanhola tenha usado inteligência, porque o trabalho vinha sendo bom, não dá para negar. Se contratasse um novo técnico, falou-se aí no Luiz Henrique, que foi técnico do Barcelona, falou-se muito do Michel também, que é amigo do presidente da Federação Espanhola, Michel que jogou no Real Madrid, baita jogador também, mas é melhor ficar com um caseiro nessa situação, porque aí não corre muito risco dele entrar e mexer tudo, tentar modificar o que vinha dando certo.
Então eu acho que acertou. Fernando Hierro foi para 4 Copas do Mundo, em 90 ele foi, mas muito jovem, não chegou a jogar, mas foi em 94, foi em 98, foi em 2002, aí já como capitão, com o Zubizarreta já não era mais goleiro, capitão da Espanha, o Hierro ganhou a braçadeira, né? E os apelidos dele é o Gran Capitão e Chefe. Quer dizer, dá para perceber que pelo menos ele é um jogador... Tem comando, tem ascendência, foi um cara muito respeitado. Então, surpresa no Lopetegui, mas a escolha do Hierro não é tão surpreendente assim. Bom, para mim a Espanha estava entre as favoritas para a conquista do Mundial. Você acha que isso muda esse status? Eu não acho não. Até por isso, já foi feito o trabalho. Agora o trabalho de manutenção. Claro que o técnico, muitas vezes no banco, ele tem uma importância fundamental. Mas quando você está a 2 dias de começar uma Copa do Mundo, é o que a gente falou, o Hierro não vai mudar nada. Ele já vinha acompanhando os treinamentos, tem outras pessoas na comissão técnica que de repente vão continuar e vão dar esse suporte. Lógico que dentro do campo pode fazer uma certa diferença, porque o técnico vem sentindo o que cada jogador pode fazer, as mexidas que ele pode fazer, que muitas vezes a gente fala que o técnico ele tem uma importância quando ele mexe sem alterar o time. Então, de repente, o jogador está na ponta direita, muda, inverte para a esquerda, porque o lateral de lá está subindo muito, tem que colocar um jogador mais ofensivo. Então, tudo isso é que a gente vai ver se o Hierro, dentro do campo, vai conseguir manter do Lopetegui. E fora do campo, treinamentos e a parte administrativa, a parte de moral do grupo, eu acho que não mexe muito não. Acho que a Espanha continua como favorita. Eu não coloco ela como uma das principais favoritas, mas eu coloco ela como favorita sim. Bom, o Carlos Roberto Costa manda um bom dia aqui pra gente, Orlando Alexandre da Silva, parabéns pelo programa, ele manda aqui, obrigado, viu, Orlando, grande abraço para você. O Walter Diniz, primeiramente, bom dia, e depois queria dizer o seguinte, Palmeiras não tem mundial. Boa, Walter. O João Ismael Oliveira, tem o Sub-17. O Irã Oliveira, esse ano o meu São Paulo vai dar trabalho, hein? Enfim, nossa equipe resgatou nossa história de vencedor. Ô Irã, então para você e para o torcedor de São Paulo, nós vamos falar de São Paulo 3, Vitória 0. A partida que abriu a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que depois do primeiro gol, Vitória tem um jogador expulso também, jogou com 10 o restante do jogo aí, mas o Nenê, com seus 36 anos de idade, voltou a roer a bola. Eu não diria comer a bola, mas está jogando muito bem. Foi autor de 2 gols ontem na vitória por 3-0 sobre o Vitória, João Antônio de Carvalho. O Nenê, ele está entre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu nunca duvidei disso, o Nenê sempre foi um grande jogador. É um talento. Eu vejo hoje o Aguirre como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Melhor até que o técnico do Flamengo, que é uma revelação, porque é uma coisa, você tem um time de Vinícius Júnior, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Diego jogando muito, é uma diferença. Tem um elenco melhor. Tem um elenco melhor que o do São Paulo. E o São Paulo está encostado no Flamengo. Então eu vejo, e estou aqui de novo falando, não esperava tanto do Diego Aguirre. Para mim o Diego Aguirre seria mais uma estatística. Vai ser demitido um dia? Vai entrar para essa estatística. Mas para mim, ele já estaria sendo mandado embora agora. Tipo, 10, 12 rodadas, o São Paulo estaria numa posição intermediária e o Diego Aguirre não ia segurar. Mas, surpreendentemente, o Aguirre está indo muito bem, mexe no time quando deve, e eu já repito, encostou medalhão quando sentiu que o jogador não estava sendo bem aproveitado, não estava indo bem, como foi o caso do Diego Souza, Valdívia, antes de ir embora, o Marcos Guilherme. Então, agora, não vou dizer que o São Paulo não ganharia o jogo de ontem. Não ganharia, até porque já ganhava de 1-0, já ia ter mais espaço. Mas a expulsão do jogador do Vitória de forma direta, sem cartão amarelo, esse árbitro de ontem não tem que ir para a geladeira, tem que ir para o manicômio. Porque o jogador do Vitória, ele deu fez um movimento de braço, que é normal, também ninguém joga com o braço fechado, mais do que depressa, ele ainda se desculpou, foi no dia pro Nenê para dizer que não tinha intenção de ter encostado e tudo. Aí o árbitro vai e mete um cartão vermelho para ele direto. Aí o Vitória, como o Vitória já tem um time mais fraco, jogando sem os 2 zagueiros titulares. O Canu suspenso e o Aderlan por força de contrato. Aí ficou muito fácil. Então, o São Paulo ganhou, merecido, está em segundo, bela campanha, o Nenê jogando muito, a Aguirre também treinando bem o São Paulo, mas ontem o 3-0 foi enganoso.
porque até a expulsão, São Paulo tinha feito um gol de fora da área que o Nenê achou, que é um baita jogador, e o Vitória tinha tido também 2 boas chances de gol, ainda enquanto o jogo estava 11 contra 11. Depois aí desandou e o São Paulo fez 3-0 e teve chance de fazer 4-5, mas eu coloco na conta da arbitragem o resultado, não a vitória. Não estou dizendo que o São Paulo não ganharia, que o São Paulo não está jogando melhor do que o time baiano, mas o resultado eu ponho na conta dele. Ô João, o que dá para projetar pro São Paulo na parada para a Copa, hein? O que a gente pode esperar do São Paulo pós-parada? Olha, o São Paulo é um dos poucos times que está lamentando essa parada de Copa do Mundo. O São Paulo está num crescimento enorme. A maior parte dos times, eles querem parar logo na Copa do Mundo para poder colocar a casa em ordem, para o técnico poder tentar mexer, para tentar resolver problemas de venda de jogadores para colocar outros no lugar. E o São Paulo não, o São Paulo está com esse elenco, se sair 1 ou 2, mas também não são peças, a gente já falou sobre isso, que possam mudar tanta coisa assim. Então, eu vejo que o São Paulo vai perder um pouco, porque você perde o embalo. Quando volta, você tem que acelerar tudo de novo. Mas todos os times vão estar numa situação como essa. Eu acho que para o São Paulo o ideal seria continuar nesse embalo. Se tivesse jogos no Brasileiro na Copa do Mundo, pela situação do São Paulo atual, ele poderia se dar bem. Não acho que vai cair muito, mas sempre cai um pouquinho o ritmo. É que passa muito também pela saída de jogadores, né? Por aquilo que vai acontecer, não só com São Paulo, né? Com todo mundo aí durante a janela. Então, mas não vai sair o Nenê, não vai sair o Diego Souza, pelo menos não tem. O Everton, esses caras que chegaram. Everton chegou agora também, claro. Hudson, o Jusilei, o Petros que agora virou reserva, o Lucas Fernandes. Então, o São Paulo pode perder o Rodrigo Caio que não está jogando e o Militão, que vai fazer falta, mas até a página 2, porque não é uma função onde não mas aí já precisa de um lateral, né? Aí porque sim. não tem o Militão, o Regis está afastado, o Bruno está machucado. Então aí precisa, até o início da Copa, o final da Copa do Mundo, o Bruno talvez se recupere, mas mesmo assim tem que contratar um outro se o Militão for mesmo embora. Mas eu acho que o São Paulo é um dos times que está lamentando, porque se continuasse assim, ele continuando esse crescimento, ele teria condição de manter esse ritmo ainda antes da Copa. Tá aí então, falamos do São Paulo para o Irã, lá de Santa Bárbara do Oeste, para todo o torcedor são paulino. O Luciano Monge diz aqui, ó, o Brasil é favorito na Copa, é uma afirmação, né? E o Daniel Maicon disse que hoje vai ser 2-0 para o Vascão contra o Internacional, em jogo lá no Beira-Rio, 9h45 da noite. Eu coloco o Brasil, a Alemanha e a França como os 3 principais favoritos, coloco no segundo pedestal a Bélgica, que precisa ter camisa para ganhar a Copa, e a Espanha, pelo trabalho de Lopetegui, e no terceiro patamar, Argentina e Portugal, por causa de Messi e Cristiano Ronaldo. Se não fossem os 2, nem entrariam nisso. Olha, pessoal, vocês me desculpem, estou me recuperando ainda de uma gripe, de vez em quando o bichinho do Ranhan ainda dá aquela... o negócio não está fácil realmente. Aqui também. Há uns 10 dias já, mas agora está na fase final, viu? Olha aqui, hoje, 4 da tarde, tem sequência a 12ª rodada do Brasileirão com América Mineiro e Chapecoense, jogo lá no Independência, 4 da tarde, hein? Às 7 da noite tem Fluminense e Santos. Quero falar com o João Antônio sobre esse jogo, porque para mim é a última oportunidade do Jair Ventura, né? Venceu, fica, empatou, perdeu, tchau, bye bye, e ainda com esse rolo todo do Rodrigo Menino, ontem ele não viajou com a delegação, estava tudo combinado dele viajar com a delegação para o Rio de Janeiro, ele simplesmente não apareceu para se apresentar para a viagem, e aí o presidente foi procurar saber, a diretoria foi procurar saber, foi porque não assinou o contrato com o Real Madrid. O Santos está finalizando essa negociação com o Real Madrid, só que o que foi prometido para o Rodrigo? Que na terça-feira esse contrato seria assinado. Então ele ficou esperando para assinar o contrato, e aí assim, pelo que eu entendi da cabeça do Rodrigo, ele ficou esperando lá, a hora que assinar o contrato eu vou para o Rio de Janeiro, só que não assinou e talvez nem assine nessa quarta-feira. Então ele está nesse momento se vendo sem garantias de atuar. Falaram que porque se ele assina o contrato com o Real Madrid, aí ele já está com seguro, está com tudo, ele fica tranquilo para jogar, entendeu? Agora vai que o menino joga agora, aí acontece alguma coisa, machuca, não assinou o contrato com o Real Madrid, aí os caras falam, pô, mas esse cara aí agora machucado eu não quero. Então assim, tem esse lado dele estar pensando um pouco na carreira dele, tem o lado da promessa que foi feita para o Rodrigo, da assinatura na terça-feira que acabou
não acontecendo, só que ele não podia sumir e não podia não avisar, né? Ou simplesmente querer passar isso para a opinião depois que o negócio foi feito, né? Até porque ele tem um contrato em vigor com o Santos, o contrato está em vigência. Então ele tem a obrigação de cumprir os seus compromissos com o Santos. E ele não cumprindo, ele poderia até ser punido. Claro que o presidente do Santos não vai fazer isso porque está louco para ganhar esse dinheiro e colocar a casa em ordem. Isso é evidente. Ele até já falou que dos 50 milhões que é a multa, ele aceitava até 40. O grande problema que vem acontecendo, porque como o Real está oferecendo menos, 45, o Santos quer 50, o Rodrigo teria que ser convencido a não aceitar a sua parte no negócio. Abrir mão de parte da parte. Ele tem 20%, e aí ele abriria a mão, ficaria com 10% para o Santos embolsar o valor integral da multa. E aí o Rodrigo teria que discutir com o Real Madrid, de repente, uma luva a mais para poder chegar nesse valor. Talvez isso tenha emperrado um pouco esse acerto que foi prometido para terça-feira, mas é uma situação delicada, porque ele tem contrato com o Santos. E se não der certo a negociação com o Real Madrid? Para que ele vai ficar com o Santos? Por isso que a gente fala que assim, o negócio tem que ser transparente, né? Tem que chegar, isso aí deveria ter, vai assinar na terça, presidente, então se não assinar na terça, o garoto não vai jogar, não vai viajar, porque se não tiver um contrato assinado, ele não vai estar respaldado e a gente quer que o negócio saia, certo? Ninguém falou isso. Joga as claras, né? Ninguém colocou a carta na mesa, por isso que ele acabou sumindo e também é uma atitude ilegal. Com relação ao jogo, você concorda que pode ser a última chance, a última oportunidade do Jair Ventura? Acho que é a última oportunidade, e acho até que o Jair já está pensando em Copa do Mundo, vai comentar também, acho que até ele mesmo já está vendo que não tem como, né? No jogo de hoje, o Santos joga com o Bruno Henrique volta, mas ainda com pouco ritmo, vai atuar no ataque com o Gabriel, e o Santos vai formar uma linha de 4 jogadores no meio, ao contrário do Corinthians. O Corinthians, por exemplo, faz uma linha de 4 mais ofensiva, joga com 2 volantes, e aí essa linha de 4 não tem centroavante, não tem um jogador mais profundidade, mas tem uma linha de 4 mais à frente. O Santos não, essa linha de 4 vai ficar mais recuada. Essa linha de 4 teria o Alisson ou o Renato e o Pituca, os dois são cabeças de área, e um pouco mais abertos. O Jean Mota pela esquerda e o Cidadinho pela direita. E aí o Gabigol e o Bruno Henrique na frente. Acho que o Jair já foi. Só não está para cravar oficialmente, porque o Fluminense também está numa draga de dar dó. A gente viu o time do Fluminense, muitos desfalques. O Pedro joga hoje, tem a dúvida de quem joga ao lado dele. O Sornosa pode voltar no meio, mas também é aquele time que você olha, dá medo, né? Quem já viu o Fluminense com times bem superiores. Então, só por isso, se o adversário fosse um pouquinho melhor, como vai ser no Rio de Janeiro o jogo, já estava para comprar passagem de ida só para o Jair, que não tinha problema nenhum, ele não ia voltar, ia ficar por lá e tal, na Copa do Mundo. Como é o Fluminense, eu não coloco 100%, mas eu acho que mas muito grande a possibilidade do Jair Ventura não voltar do Rio. Bom, 2 companheiros nossos aqui querendo saber do Corinthians, né? O Luciano pergunta assim, será que o Corinthians vai longe com esse time? Se vai longe, eu não sei, foi para a Bahia, né? Já tem uma certa distância. Brincadeira. O Antônio Madalosso, ele é de Votuporanga, um abraço para Votuporanga, toda a região aí. Ele quer saber, ele diz que, sinceramente, não estou botando fé na seleção, não. Agora, sobre o Corinthians, o Osmar Loss sai fora hoje, essa é a nossa torcida. Ô, louco, o Corinthians que enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova, às 9h45, João Antônio. Ele tem uma situação parecida com a do Jair ou não? Eu acho um pouco menos. Eu acho que ele não vai ser demitido hoje, mas eu acho que não... Acho que durante a Copa do Mundo muita coisa vai acontecer de cobrança e eu acho que a situação dele também não é boa. O Corinthians vai longe sim, que vai para Salvador hoje, na volta da Copa do Mundo vai para Santiago, jogar contra o Colo-Colo, né? Então vai longe sim. Agora, é aquilo que a gente fala, aí a dúvida do Osmar Loss é Marquinhos Gabriel ou Matheus Vital. Sabe, o Matheus Vital começou bem, mas caiu. Tem jogador que ele joga de acordo com o que está jogando o time. Ele não consegue mudar o jogo dele quando o time está mal. Então o Corinthians caiu demais, o Rodriguinho está sumido. Não sei se é a falta do Jadson, a responsabilidade de ele mesmo armar. O Romero, que é um jogador que vai para cima, não tem medo de cara feia, ele dá uma dinâmica de jogo, está fora, jogou ontem pela seleção do Paraguai, que perdeu para o Japão 4-2. Então eu vejo a situação difícil. O Bahia tem
está numa situação delicada, mas não tem um time tão ruim, eu vejo, o Zé Rafael é bom jogador, Vinícius é bom jogador, então tem alguns jogadores que podem desequilibrar. Eu diria que a situação do Corinthians, hoje, olha, sinceramente, se eu tivesse que apontar um vencedor no jogo Bahia e Corinthians, eu diria Bahia, e aí eu não digo que o Loz vai cair hoje, mas durante a Copa do Mundo muita coisa pode acontecer. Olha, um abraço para o Leandro Oliveira, que está assistindo a gente lá em Guaratinguetá. O Estênio Alves, qual é o seu palpite para Palmeiras versus Flamengo? E o Daniel Maicon lembra aqui, só o Vasco vendeu o Paulinho baratinho. O moleque joga muito, joga mesmo, ele já foi até para a Alemanha aí. Palpite meu para Palmeiras e Flamengo é empate, mas não sei se eu estou sendo muito otimista ou muito pessimista, João Antônio. Jogo das 9 da noite no Allianz Parque. É mais um jogo em que o técnico corre risco. Eu vejo que nessa rodada pelo menos 5 treinadores entram com a corda no pescoço. A gente já falou 2, o Abel e o Jair. O Loz é o terceiro. O Abel a gente fala porque ele vem perdendo demais. Ele joga hoje em casa. Então, quer dizer, um tropeço se vocês for lá no Rio de Janeiro e ganhar do Fluminense, acho que a situação do Abel também fica seria a quarta derrota insustentável. O Fernando Diniz, que também está com a corda muito no pescoço, o torcedor do Atlético pressionando demais, pedindo a saída dele, e o Roger Machado. Eu já falei sobre isso. O Palmeiras é muito inconstante. Uma derrota para esse bom time do Flamengo, mesmo sem o Diego, não seria nada absurdo, mas perder o jogo. O Palmeiras hoje tem o quê? Tem 6 pontos abaixo do Flamengo? Não, o Palmeiras tem 8 pontos a menos. Tem 8 pontos a menos que o Flamengo. 8 contra 26. Perder do Flamengo no Allianz Parque, essa diferença aumentar para 11. Vem de um empate contra o lanterna do campeonato, depois de abrir 2-0. Então, nessa hora, apaga o que fez contra a Grêmio e contra São Paulo. Vale na conta o Ceará e perder em casa para o Flamengo. Então, eu acho que um empate ainda não vai acontecer nada, mas se o Palmeiras perder do Flamengo, e não é difícil isso acontecer, o Palmeiras não tem jogado com tanta firmeza em casa, hoje não joga o Diego, mas aí o Lucas Paquetá joga mais avançado, deve entrar o Jean Lucas, ou pode entrar também o William Arão. Eu acho que vai entrar o Arão, porque como é um jogo fora de casa, contra o Palmeiras que tem um bom toque de bola, o Jean Lucas é um jogador que ajuda na marcação, como segundo volante, mas ele é mais técnico, é um jogador que sai mais para o jogo. O Arão já é mais pegador. Então eu acho que pode entrar o Arão hoje, e aí fica Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, com o Dourado lá na frente. Viseu no banco, que é o último jogo dele. Então é duro já contra esse time do Flamengo. É que a defesa está muito desfalcada, está sem Rodolfo, está sem Juan, está sem o Hever, é uma defesa que é praticamente a terceira defesa do Flamengo. Então isso que o Palmeiras pode aproveitar. Vejo o Palmeiras, por jogar em casa, com condições de ganhar o jogo. Não vai ser um jogo difícil e o melhor jogo da rodada, sem dúvida nenhuma. E o Léo Duarte, que deve ser titular hoje, já andou colaborando com o Palmeiras aí num 4-2, né, que foi realizado aí em 2016, né, enfim, deu uma colaborada monstra aí pro Palmeiras. Palmeiras que nos últimos 13 jogos, acho que perdeu só um pro Flamengo. O Luciano Carvalho Urbano lembra aqui dos 3-0 do Tricolor. Um abraço pra gente aqui, ele tá mandando. Já falamos aqui da boa fase do Neném, a boa fase do Diego Aguirre, né, ajeitada que ele deu no time de São Paulo. Olha só, complemento da rodada. 7h30 da noite, Paraná Clube e Cruzeiro, Sport e Grêmio. Às 9h, além de Palmeiras e Flamengo, tem Botafogo e Atlético Paranaense. E às 9h45, Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Corinthians, Internacional e Vasco da Gama. Na Série B, o Londrina perdeu para o Goiás por 3-1. O Figueirense fez 1-0 no Sampaio Corrêa. Bom para o Goiás, que está lutando lá contra o rebaixamento. E para o Figueirense, que volta para o G4 aí, caçapa que nós cantávamos ontem também, né, o João? O Goiás ele ganhou 3 dos últimos 4 jogos, só perdeu o jogo da Ponte Preta por 2-1 em Campinas. Mesmo assim jogou bem. Então o Goiás, que é um time tradicional. É o Ney Franco dando uma ajeitada. É um time tradicional o Goiás, né? A gente viu o Goiás nos últimos anos na primeira divisão, quando começou a partir dos anos 2000, quando começou aí pontos corridos, o Goiás sempre fez boas campanhas, revelou jogadores, tanto que São Paulo pegou vários jogadores do Goiás naquela época, né? E era uma surpresa ele estar indo tão mal assim na Série B, mas já colocou a casa em ordem, já está fora do Z4 e está deixando aí o time sem tanta tradição lá embaixo, como os 4 últimos colocados. E o Figueirense ganhou de São Paulo 1-0, já era esperado. A gente imaginava que o Figueira pudesse voltar mesmo no G4, que tem 2 times catarinenses, Figueirense e Avaí. E destaques olímpicos, João Antônio, temos?
Olha, a Liga das Nações do Opa! feminino, o Brasil está jogando em Éboli, na Itália, ontem fez 3-1 na Bélgica e garantiu já a classificação para a fase decisiva, que vai acontecer na China. O Brasil está jogando agora contra a Tailândia, a expectativa é de mais uma vitória, né? O time da Tailândia é um time muito fraco, né? E o Zé Roberto deve aproveitar para fazer algumas mudanças no time, algumas mexidas, e amanhã joga contra a Itália, um jogo mais difícil, porque a Itália ainda está brigando por essa última vaga. A gente tem Estados Unidos com 34, Brasil e Sérvia com 31, Turquia 29, Holanda 28 e Itália 24. Só que hoje ainda jogam Turquia e Holanda. A Itália ganhando da Bélgica e dependendo do resultado Turquia e Holanda, a Itália vai ter chance ainda de brigar pela vaga na última rodada contra o Brasil. Então eu acho até que o Brasil ganha hoje, acho que o Brasil até perde amanhã. Porque vai ser na Itália, em casa, as italianas jogando pela classificação. Então eu vejo que é um jogo difícil para o Brasil amanhã, o que também não mudaria muito. O Brasil não tem que se preocupar com se perder para a Itália, tem que ir para a fase final tranquilo, com a cabeça erguida. E um detalhe que eu acho interessante, um destaque, hoje começa lá na Espanha a decisão da Liga ACB, que é a Liga Espanhola de Basquete. E eu falo isso por quê? Porque a gente vai ter Real Madrid contra o Baskonia. O Baskonia eliminou o Barcelona. No Baskonia está jogando o Marcelinho Huertas, que ele tinha saído da NBA, ficou em baixa, muita gente especulando que ele podia voltar aqui para o Brasil. Ele teve uma passagem muito boa já no Barcelona, ele voltou agora para a Espanha e está arrebentando. Ele é o 10º cestinha, é o líder em assistências e foi fundamental para o Baskonia eliminar o Barcelona e chegar na final. Hoje é o primeiro jogo e será uma grande partida. O Real Madrid tem um time que joga junto já há 3, 4 temporadas com o Sérgio Lu, com o Rudy Fernandes, o Gustavo Ayón, o Felipe Reis, o Jace Carroll, que é um baita jogador em bolas em 3, o Luka Doncic, que começou a jogar pelo Real Madrid com 16 anos, hoje já era uma promessa e hoje é uma realidade, já deve ir para a NBA logo logo. Enquanto isso, o Baskonia também, a gente tem o Voigtman, tem o Grosbois, que é francês, a gente tem também o Schengelia, que é um pivô, que é um baita jogador, então vai ser uma grande final. Só que o Real Madrid, pelo banco que tem, pelo elenco que tem, é favorito. Mas vamos ficar de olho no que pode fazer o Marcelinho Huertas nessa final, ele que voltou a ser chamado para a seleção pelo técnico Petkovic. Logo, logo a gente vai ter aí mais 2 jogos das eliminatórias sul-americanas para o Campeonato Mundial de 2019. Agora a gente está tendo um formato diferente, né? A gente tem eliminatórias em todos os continentes, como no futebol. E o Brasil até agora lidera de forma invicta aqui na América do Sul. Os próximos jogos contra a Venezuela e Colômbia. E o Marcelinho Huertas voltou a ser convocado. Por isso que eu falei dessa final de hoje contra o Real Madrid. Olha, já estouramos aqui pra caramba o nosso tempo, ó, mas um abraço para o Rafael Juliano Silveira. Ele diz que esse ano o Inter vai ser campeão e o Corinthians vai cair para a Série B. O Joelson Balduino Ferreira mandou um olá pra gente. O Felipe diz que aqui é Flamengo, segue o líder. Muito obrigado a todos que têm participado conosco. E no final aqui só não posso deixar de falar, mandando um abraço lá para o Marcos, meu amigo lá no Canadá, que está acompanhando a gente também. Estados Unidos, Canadá e México definidos como sedes do Mundial de 2026. Agora pela manhã ocorreu a votação e teremos esta sede tripla pela primeira vez, só que com 80 jogos, 48 seleções, 60 jogos nos Estados Unidos, 10 no Canadá e 10 no México, e o Brasil falou que ia voltar no Canadá, México e Estados Unidos, voltou no Marrocos. Eu acho um absurdo. Tá bem o Brasil, combina uma coisa, faz outra, bom, vai tudo bem. Eu acho um absurdo, eu acho que a Copa do Mundo Coronel. É tão importante. General, sei lá. 48 seleções, só na América do Sul aqui, a gente tem 6 vagas e meia. Como a gente tem um potencial bom aqui na América do Sul, a gente pode ter 7 seleções na Copa do Mundo. Podemos ter 10 seleções africanas. Nada contra 16 seleções europeias. Eu acho que é para não perder ninguém, como perder agora. Como perder a Itália e perder a Holanda, eles vão fazer uma Copa do Mundo para não ficar fora mais ninguém. Daqui a pouco vai estar aí Vanuatu, vai estar Ilhas Fiji, Ilhas Cayman, que tem dinheiro lá, mas não tem futebol. Então, eu achei um absurdo. Acho que 32 já estava de bom tamanho. Aumentar tanto assim, eu acho demais. Bom, gente, amanhã a gente volta para falar da Copa do Mundo, pós-abertura da Copa, tá bom? E aí a gente faz um resumo legal do que foi a emocionante partida Rússia e Arábia Saudita e projeta também os jogos seguintes da Copa do Mundo, tá bom? E daqui para frente a gente fala de Copa e fala também de amanhã 14 horas então, hein? Fique ligado, abraço a todos e torçam com moderação.